Quero orar e aquele que ainda não trouxe o seu dízimo, sua oferta, possa fazê-lo voluntariamente. Mas acima de tudo, que você possa mais uma vez ofertar a Deus o seu coração, ofertar a Deus o seu ser, a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua submissão, a sua rendição. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por este momento de louvor e adoração ao Senhor, através da nossa comunhão, através das nossas orações, através das nossas canções e também através da nossa devoção e fidelidade ao Senhor. Através do nosso compromisso com a Tua Palavra, porque não há cristianismo verdadeiro onde não há compromisso com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti como o Senhor é fiel à Tua Palavra e às Tuas promessas. Obrigado por cada vida aqui presente, obrigado pela Tua provisão, pelo Teu sustento e por sabermos, Senhor, que os nossos olhos estão postos em Ti, que é de Ti que vem o nosso socorro, que é de Ti que vem o nosso sustento, que é de Ti que vem a nossa provisão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 11. Livro de Números, capítulo 11, né? Nós vamos ler do 1 ao versículo 1 ao 9, o 9, e depois do 31 ao 35. Tá bom? Números, capítulo 11, versículo 1 ao 9 e do 31 ao 35. Diz assim a palavra de Deus: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu,
com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pelo livre acesso a ela. Abra, Senhor, não só os nossos ouvidos, nem as nossas mentes, mas o nosso coração para receber a semente da Tua palavra, para que ela possa gerar e dar frutos que glorifiquem Teu nome. Fala conosco, Senhor, porque temos ouvido todas as vozes, sejam elas de todas as formas, e precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, porque é ela que aquieta a nossa alma, é aquela que conforta e consola o nosso ser, é aquela que nos instrui, é aquela que nos fortalece. Fala, Senhor, fala e nos faz ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Nós todos cremos na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Nós todos sabemos, indubitavelmente, que o Senhor é Deus do impossível, que nada é impossível ao nosso Deus. Todas as coisas se tornam possíveis a Ele e àquele que crê, né? Nas suas promessas e no seu poder. Isso, creio eu, que é indiscutível, inquestionável entre nós. Porém, mesmo sabendo que Deus é Deus do impossível, que pode todas as coisas, isso naturalmente não quer dizer que todas as coisas lhe são fáceis, ou todas as coisas são tranquilas para se fazer. Não? Nem todas as coisas são fáceis. O próprio cristianismo não é fácil viver o cristianismo, não é fácil viver das promessas de Deus, não é fácil. A própria palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, denotando que não há facilidades, e nem é esse o propósito do cristianismo, mas é nos dar força e caráter. Duas coisas importantes: força e caráter, para enfrentarmos as contradições da vida, as dificuldades da vida, né, as circunstâncias da vida. Esse é o propósito do cristianismo, até que nós possamos viver a grande promessa do Senhor, né? O mundo perfeito que Ele nos preparou, ou preparou para todo aquele que crê no Senhor Jesus e nas suas promessas. Então, da mesma forma, a gente sabe, todos nós sabemos que não foi fácil libertar o povo do Egito. Não foi uma tarefa simples. Foi uma tarefa que exigiu do Senhor o seu poder sobrenatural. As pragas do Egito, tantas coisas aconteceram para que o povo pudesse ser liberto. Levantando Moisés, Moisés foi perseguido, Moisés teve que enfrentar várias coisas, até que ele entendesse e chegasse o momento em que Deus o usaria como instrumento para tirar aquele povo do Egito e libertar o povo da escravidão. Para aqueles que ainda não têm uma consciência mais profunda da palavra de Deus, da tipologia bíblica, de tipos, né? Por exemplo, o Egito tipifica o mundo e seu sistema, né? Quando a gente se entende por cristão, nós não devemos amar o mundo, mas a Cristo, o seu reino, né? Então o Egito tipifica o mundo, o faraó, o príncipe deste mundo, aquele que influencia, aquele que comanda a mente, o coração do mundo, né? Não é que o mundo foi dado a Satanás, mas é que Satanás
ocupa, influencia esse mundo e seu sistema. Então, na tipologia bíblica, Egito significa o mundo. Então, não é só uma questão de história, de época, de lugar, mas traz toda a consciência daquilo que Jesus veio fazer. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É para a liberdade que Ele veio, para nos trazer ali liberdade da escravidão do pecado. Então não foi nada fácil tirar o povo do Egito. E essa transição da liberdade tem sempre um custo. Não é fácil, não é nada simples, mas o custo maior de nossas vidas é perder a liberdade, é não ter liberdade, é sermos escravos do mundo, dos seus princípios e dos seus valores. Mas se foi tão difícil tirar o povo do Egito, há algo mais difícil ainda: tirar o Egito do povo. Tirar este mundanismo que está impregnado em cada um de nós. Isso ainda é muito mais difícil. E às vezes nós nos decepcionamos, nos frustramos com aqueles que não entendem isso, com aqueles que são vulneráveis, com aqueles que ainda carregam dentro de si um mundanismo que ainda não foi tratado, libertado. E é isso que acontece com a igreja. Muitas vezes a gente fica preocupado com o fato, e muitos têm pregado anos e anos e anos, com o mundanismo que tem invadido a igreja. Mas na verdade, talvez não é o mundo entrando na igreja, é a igreja que ainda não conseguiu se libertar do mundo, ou seja, é o mundo que não sai da igreja. Tem muito mais perigo, não o mundo entrando na igreja, é o mundo não saindo da igreja, porque até a permissão, esse liberalismo de permitir que o mundo, que os princípios e que os valores do mundo penetrem a igreja, é em razão de que esse mundo que está na igreja ainda não saiu em muitos, e em muitos com muito mais intensidade. Quantos não querem voltar para o mundo? Quantos não querem o prazer e os deleites do mundo com a bênção de Deus? Quantos ainda não ficam olhando e frustrados por aquilo que não tem no mundo? Dificilmente você vê um grande número de cristãos frustrados e decepcionados por aquilo que não vivem com Deus, pela sua pouca santidade, pela sua pouca humildade, pela sua pouca verdade, pela sua pouca consagração a Deus. Dificilmente você vê alguém chorar todos os dias porque não está vivendo intensamente e não está desejando, tendo o prazer devido com Deus. Mas a gente vê muitos de nós chorando amargamente por não ter o que o mundo dá, por não obter o que o mundo tem, por não conseguir alcançar o que aqueles que estão no mundo alcançam. Isso é mais verdadeiro e mais presente do que nós pensamos, imaginamos na nossa vida. De alguma forma, nós todos ficamos pensando, clamando e desejando as coisas do mundo muito mais do que as coisas de Deus. De alguma forma, os nossos planos, os nossos projetos estão muito mais a ver com aquilo que o mundo dá do que com aquilo que Deus quer.
De alguma forma, o nosso tesouro tem muito mais evidência no mundo do que em Deus e no seu reino. Então nós precisamos ser sinceros, verdadeiros conosco mesmo e com a nossa devoção, pois o diabo, o príncipe deste mundo, o faraó desse Egito, não se preocupa tanto com os nossos anseios, com os nossos comportamentos irrepreensíveis, ele se preocupa com a nossa sinceridade com Deus. É aí que ele se levanta, porque aquele que é sincero com Deus, aquele que é verdadeiro com Deus, aquele que não tenta esconder e mascarar os seus maiores prazeres fora de Deus, esse sim, esse faz estrago, esse permanece, esse resiste, esse se alegra com Deus, ainda que e não se algo acontecer. Né? Então, tem muitas pessoas indagando sempre se. Mas aquele que está com os olhos postos em Deus, talvez nós precisamos falar, ainda que, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, olhando esse texto, a gente percebe muito disso, né? E por isso eu faço essa pequena introdução, né? Sim, é difícil libertar o homem da escravidão do pecado e da dependência do mundanismo, mas mais difícil ainda é libertar, tirar o mundanismo e o pecado do homem. Isso é que é o mais difícil. Não é difícil tirar o homem do mundo e levá-lo para a igreja. O difícil é tirar o mundo dele e manter-se só no propósito de Deus. A primeira coisa que eu vejo neste texto foi que o povo de Deus, uma parcela desse povo começou a queixar-se, começou a murmurar, e murmuração é algo que chega aos ouvidos de Deus. Murmurar não é só reclamar por algo que não está te acontecendo. Não caia na bobagem de achar que murmuração apenas significa uma espécie de resmungo, de barulho, de reclamação. Murmuração é mais do que isso, é falar mal, é difamar, é denegrir, é maledicência, é destratar, é caluniar. Isso significa murmuração para nós. Esse é o significado de murmuração até para o nosso dicionário. Não é apenas uma reclamação, você está murmurando demais, está reclamando demais. Não. Quando você começa a murmurar demais, queixar-se demais diante de Deus na sua vida, você está de alguma forma caluniando a vontade de Deus, o poder de Deus. De alguma forma você está falando mal e difamando os propósitos de Deus. E quando isso acontece, a ira de Deus se acende. E não foi diferente, né? A murmuração acende a ira de Deus. Veja que o povo queixou-se da sua sorte, do seu destino diante de Deus, aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu, acendeu-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e o consumia às extremidades do arraial. Deus não admite a murmuração do seu povo. Deus requer a sua adoração, a sua confiança, a sua fé, e não o seu queixo, e não sua murmuração, e não a sua difamação. É o mesmo, murmurar contra Deus é o mesmo que dizer para Ele que Ele é impotente,
que Ele não pensa, que Ele não se importa. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus e a tempestade veio, Jesus estava deitado ali, e eles gritaram e sacudiram Jesus para acordá-lo, e a tempestade ali, qual foi a chamada que eles fizeram? Senhor, não te importas de que pereçamos? Como se pudesse, Jesus estando no barco com ele, como se Jesus nunca estivesse preocupado, se importando com as nossas vidas. Isso não é só um queixume, uma difamação, é uma murmuração, uma reclamação. Isso é uma difamação do valor de Deus. Como você pode ter a prepotência de dizer: Senhor, o Senhor não está se importando? Aquele que murmura nunca vai herdar o reino dos céus. A murmuração nos tira da presença de Deus, nos afasta de Deus, nos destrói a nossa fé, destrói a nossa entrada e a nossa herança no reino dos céus. A murmuração é como um veneno que afasta Deus das nossas vidas. Lembra que quando o povo murmurava também no deserto, por várias vezes eles repetiram isso, as serpentes venenosas vinham e picavam aqueles murmuradores, eles morriam envenenados, e só poderiam ser curados ou não, se eles olhassem para a cruz que foi levantada no deserto. Então, a murmuração é como um veneno nas nossas vidas. Um veneno nas nossas vidas. Nós podemos sentir, entristecer, indignar-nos com tudo na vida, com as circunstâncias que atravessamos, com as tradições que enfrentamos, mas jamais questionar e duvidar das promessas de Deus, do poder de Deus, da atenção de Deus sobre todas as coisas, né? A liberdade é pela graça e não de graça. Ela tem um alto preço. A liberdade não foi algo que foi nos dado aleatoriamente. Ela custou o sangue de Jesus na cruz. Ela custou o maior valor de Deus. Ela custou o tudo de Deus. Aquele que não entende o preço da liberdade, não paga o preço por ela, certamente lá na frente vai pagar o preço da escravidão eterna. Então a liberdade teve um preço. Nos libertar do domínio do mal, da escravidão, do pecado. O mundo custou o sangue de Jesus na cruz. Custou o sangue de Jesus na cruz. Então, Deus se importa. Deus se importa com a nossa liberdade. Deus se importa com a nossa vida. Deus se importa em fazer com que a transição, por mais difícil que seja, ela tenha uma promessa lá na frente, de mundo perfeito, que só Ele pode nos dar, né? Então essa é a primeira coisa. No segundo momento também precisamos entender aqui a influência negativa daqueles que influenciam o povo de Deus. Veja que no versículo 4 em diante diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremos dos peixes que no Egito comíamos de graça.
Veja que vocês precisam entender que populacho não é um nome qualquer. Era dado a todos aqueles grupos de pessoas que vieram com o povo de Deus do Egito, mas não eram de Israel, não eram israelitas. Era um povo que veio junto, estava junto com o povo de Deus no Êxodo, porém não eram israelitas. Eles sempre estavam querendo, desejando as coisas do mundo, as comidas do mundo, os prazeres do mundo. E bastou eles ampliarem, reverberarem isso para que muitos do povo de Deus começassem a pensar na carne que comiam de vez em quando a custo da escravidão, na carne que eles comiam à custa de uma escravidão, nos prazeres que eles obtinham a custo de uma escravidão. Eles os influenciaram. Não é diferente, não. A igreja está cheia de pessoas dentro dela que nunca foram povo de Deus, que nunca foram declaradamente e genuinamente povo de Deus. Está ali passeando na igreja, está ali acompanhando, acha tudo lindo e maravilhoso, chora, mas se você perguntar, está misturando, sempre está desejoso de voltar. São lobos misturados com ovelhas, que sempre acham lindo as ovelhas pastarem em paz, acham lindo as ovelhas terem um pastor cuidando dela, acham lindo as ovelhas vivendo sem a briga, sem ter que matar, sem ter que lutar para conquistar a sua comida, acham lindo, mas o seu instinto ainda é de lobo, e ele sente falta da carne. Eles passam um tempo comendo grama, pastando como ovelha, mas logo eles querem sair para comer carne. A igreja está cheia disso, e esses que estão infiltrados na igreja, que estão juntos, que as ovelhinhas são boazinhas, elas aceitam, pode vir. Eles disfarçam de ovelhas, eles nem perguntam nada, vem participar, o meu pastor é bom e ama todo mundo. Aí eles vêm, mas não são transformados porque nunca foram escolhidos de Deus, nunca foram separados de Deus, nunca creram em Deus de verdade. Eles apenas adotaram um sistema religioso para a sua vida e acham isso lindo, mas o seu coração está lá, no mundo. E quando o coração está no mundo, ele sempre sente falta do mundo, dos passeios do mundo, dos prazeres do mundo, das coisas do mundo, das conversas do mundo, dos colegas do mundo. E aí eles sabem influenciar outros que estão em Deus, mas que é mesmo, eu também lembro de coisas tão boas, não tem nada a ver, tão simples. E aí eles começam a influenciar, e querem sempre voltar atrás. E a palavra de Deus nos ensina que Deus não se agrada daquele que retrocede, que fé é sempre um olhar para frente, é um progredir, é um processo de transformação contínua e constante, a santidade, e não retrocesso. Não retrocesso. Então não se iludam, porque a história da igreja, ela é composta disso, de populachos, grupos de pessoas que vêm para a igreja, que acompanham o povo de Deus, mas nunca se convertem. Nunca se convertem de fato. São lobos no meio das ovelhas. São pessoas que estão sempre com o coração voltado para o mundo. São pessoas que estão sempre clamando e reclamando de Deus quando as coisas do mundo não estão com elas, porque o único desejo que elas têm é se dar bem no mundo, é ser reconhecido pelo mundo, é viver o mundanismo com a bênção de Deus. E aí eles influenciam aqueles que são fracos na fé, aqueles que não entenderam o seu chamado,
aqueles que não entenderam o propósito de Deus nas suas vidas, e eles levam eles para o mundo. E aí faça com que eles também se queixam. Como é que o Senhor pode permitir isso, Deus? Como é que o Senhor pode deixar que a gente viva assim, Senhor? Estou cansado de comer esse maná que o Senhor me dá. Eu quero o banquete do mundo. Eu quero carne. Eu quero o prazer do mundo. Senhor, nós oramos tanto para o Senhor abençoar, aí o Senhor tira a gente de lá, mas a gente vai ter que passar por esse deserto, a gente vai ter que ter uma vidinha limitada. Não basta Deus, não basta a graça de Deus, não basta o que Deus fez, não basta o que Deus é. São pessoas que sempre estão retrocedendo. Aí você começa a ver porque pessoas se desviam. Não se desviam, nunca encontraram, nunca saiu deles. E aí, o que o inimigo faz? Penetra gente, populachos, no meio da igreja, para influenciar, para estimular esse coração que já é frágil, já tem um mundanismo impregnado. Esse que vem, chora e adora a Deus, mas a única preocupação que ele está é com o seu trabalho, é com o seu passeio, né? Esse que nunca chama você, vamos fazer uma reunião de oração. Não, gente, vamos fazer um churrasco, vamos passear, vamos para não sei aonde. Difícil é você ver alguém chamar, gente, eu queria lá em casa, vamos fazer um clamor a Deus, vamos fazer uma reunião em que a gente ore para Deus, para que Deus tire esse mundanismo da gente. Vamos fazer um clamor para agradecer e engrandecer o nosso Senhor, ainda que todas as coisas não estejam de acordo com o que a gente quer. Não, vamos passear, vamos não sei para onde. Nós precisamos ter comunhão com quem? Aonde? Está sempre gente, Deus não poderia fazer, eu estou com vontade. Você não tem vontade disso, você não tem vontade de todas as coisas, me são listas, diz a palavra, mas ela diz também, nem todas convêm, nem todas edificam. Liberdade não é fazer o que você quer, dar asas ao seu instinto, ao seu prazer, isso é autonomia. Liberdade é dizer não para os seus instintos, é dizer não para a sua carne. Aí você é livre de dizer sim para Deus. Isso é ser livre. É para essa liberdade que o Senhor nos libertou. Amém? Um terceiro ponto do versículo 31 em diante, né? Que diz que Deus mandou as cordonizes do jeito que o povo queria. Deus mandou. Elas vieram e não foi algo assim que apareceu, né? Na migração das cordonizes, né? No voo que elas fazem atravessando o oceano, elas param perto da praia, mas Deus fez elas andarem mais para o interior. E elas vinham 2 côvados assim, que como diz o texto, é porque vinham baixinha e era fácil de pegar. E eles pegaram tudo que podiam. Não pegou mais. Passaram uma noite, um dia, uma noite, mais uma noite, mais um dia, pegando, enchendo de cordões. Só pegando. Não tinha nem trabalho para pegar. Né? Então ele manda. Deus muitas vezes atende ao clamor murmurante, né? Ao chiado do seu povo, mas ele manda as cordonizes e com ela uma grande praga, né? Isso aqui as pessoas entendem. Deus atende a murmuração. O versículo 31 fala, né, exatamente isso, né? Diz:
Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Passando assim pertinho, pega. Está na tua mão. Você só quer bênção. Está na tua mão. O fato é que bênção não é aquilo apenas que Deus nos dá. Bênção é o que Deus pensa de nós. Basta lembrar a grande luta de Jacó com o anjo de Deus. Lutou um dia, uma noite inteira. E o anjo lutando, e ele agarrado no anjo, ele disse: eu só saio daqui quando me abençoares. O anjo tocou na coxa dele, ele ficou com deficiência física ali, coxo. Mesmo assim era agarrado. Aí o anjo disse: já não mais chamará Jacó, que significa enganador, mas chamará Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Eu quero a tua bênção. E Deus agora a bênção era uma mudança de identidade. Ele não era mais alguém que Deus conhecia. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o que Deus pensa de nós. É como somos aos olhos de Deus, não como somos aos olhos do mundo. Essa é a diferença. O abençoado não é aquele que é reconhecido pelo mundo, não é aquele que quer o mundo, mas aquele que é reconhecido por Deus, no seu caráter, na sua postura, na sua devoção, né? Então é isso que muda, né? Junto com as cordonizes que Deus dá, veja que o povo pediu, comer, mas tinha carne, haja carne, como Deus mandou para eles, penduravam-se, deviam estar todos felizes com a fartura. Mas olha o que a palavra de Deus: estava ainda a carne entre os seus dentes. Olha como eles comiam. Mas quando, veja que estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fossem mastigadas, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavar, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. Há uma coisa interessante, o cara, estou comendo, enquanto eu estava comendo, né, devia estar assim, que Deus me deu, agora sim, agora a nossa vida está, agora Deus veio a praga e matou todos aqueles que murmuravam. A Bíblia é muito clara, enquanto havia carne entre os dentes, não deu nem tempo de saborear. As pessoas esquecem de que toda murmuração, todo mal, toda difamação contra Deus aparentemente resulta no atendimento de Deus, mas no final ela vem com uma praga muito grande, com a ira de Deus. Aquele lugar não foi lembrado pela bênção de Deus, ele foi lembrado, foi o lugar, eles tiveram que sair do lugar onde enterraram todos aqueles que murmuraram contra Deus, todos aqueles que difamaram Deus, todos aqueles que fizeram maledicência, todos aqueles que fizeram pouco caso, todos aqueles que caluniaram e detrataram Deus. Pare de confiar nos homens, pare de confiar nas promessas de homens e confie na justiça de Deus. Amanhã, se levantar um tal aí que muda alguma coisa, vocês passam a confiar nele e no seu processo. Homens,
tem coração corrupto, enganoso, mas Deus é fiel. Ele não é fiel ao nosso querer, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas. Nunca teremos vida fácil aqui. Nossa fé não pode estar fundamentada no sim, mas no ainda que. Porque a nossa promessa, que custou o sangue de Jesus, pelo qual nós todo mês memorizamos o sacrifício vicário de Jesus, para nos dar a promessa lá na frente, uma promessa de uma vida perfeita, de uma vida sem defeito, sem choro, sem tristeza, sem morte, sem perda, sem frustração, sem decepção. Essa é a promessa de Deus. Não seja um murmurador, porque senão você não vai ser lembrado pela bênção de Deus, você vai ser lembrado pela ira de Deus. Não faça parte deste povo que só é lembrado pela ira de Deus, pela morte, pelo juízo de Deus. Seja lembrado por Deus pela bênção considerada por Ele, povo dele. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, precisamos pensar nisso. É uma tarefa difícil libertar o povo. É uma tarefa difícil vencer o mal. É uma tarefa difícil trazer o povo a uma consciência, mas é uma tarefa muito mais difícil tirar o Egito do povo e o mundo do povo. Passamos muito mais tempo querendo o que o mundo quer do que querendo o que Deus quer. Passamos muito mais tempo refletindo no que nos falta ou no que temos no mundo do que no que nos falta ou que temos em Deus. Passamos muito mais tempos preocupados onde nós vamos nos deleitar neste mundo, o que nós vamos conquistar neste mundo, o que nós vamos desfrutar deste mundo, do que quanto nós estamos nos deleitando em Deus, o quanto nós queremos conquistar mais de Deus e o quanto nós queremos viver nas promessas de Deus. Cuidado com a murmuração, cuidado com essa queixa constante de Deus. Mesmo nas horas difíceis, a porta é estreita, o caminho é apertado. Entre nós e a promessa de Deus existe um deserto. E a permanência nesse deserto depende da sua consciência da liberdade que Deus te deu. Mais vale ser livre no deserto do que ser escravo da abundância de um mundo sem Deus. Essa consciência a gente tem que ter. Essa consciência a gente tem que ter. Não podemos esquecer que o intuito desse evangelho, diz lá na carta a Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Esse é o versículo 5. No versículo 19, se eu não me engano, diz que porque muitos perderam a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então a perda da boa consciência vem a naufragar na fé. Não existe ninguém que não tenha consciência, a não ser aquele que está desacordado, inconsciente. Mas todos aqueles que estão acordados e vivos têm consciência, boa ou ruim. É a boa consciência de quem Deus é e do que Ele faz que mantém viva a sua fé. A má consciência daqueles que murmuram e questionam Deus é que fazem naufragar na fé. A boa consciência tem a capacidade de discernir moralmente o que é certo e o que é errado. A má consciência, ela só liga para a conveniência do que dá certo e do que é mais agradável a ele.
Qual é a sua? Qual é a nossa? Então, que nós entendamos e paremos para pensar o quanto é difícil tirar o mundo de nós, o quanto é difícil tirar o mundo da igreja. Se não for pela misericórdia de Deus, se não for pela graça de Deus, a gente fica sempre vivendo o que está lá fora. A gente está na igreja, mas o nosso coração está lá de fora. A gente está falando do reino, mas o nosso coração está no mundo. O mundo não está do jeito que a gente quer. O mundo nunca vai ser do jeito que a gente quer. Nós nunca vamos viver neste mundo aquilo que realmente é de Deus. Mas nós temos uma promessa de um mundo nosso. Nós ainda não estamos em casa. Deus preparou a nossa casa. Jesus nos deu a entrada nessa casa através de sua morte e sua ressurreição. Lembre-se sempre disso. Não murmure. Mantenha seus olhos fixos em Deus. Louve o Senhor. E diga ao Senhor que ainda que as coisas não fossem do jeito que devia estar, do jeito que você gostaria que estivesse, melhor dizendo, você se alegra nele. Porque confiar em Deus não é confiar que Ele vai fazer o que a gente sabe que Ele vai fazer. É ter a certeza de que Ele sabe o que vai fazer. Isso é o que importa. Eu não preciso saber o que Deus vai fazer. Eu só preciso saber que Ele sabe o que vai fazer. Eu quero a bênção de Deus sem a sua ira. Eu quero que Deus me dá mais do que o mundo pode me oferecer. Todo cristão tem que entender isso. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.